salvação. Agora a salvação está na minha religião. Qual a sua religião? É A, B, C. Vários segmentos. Mas nós somos cristãos. E a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro. A salvação é através de quem, irmãos? De quem, irmão? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Deus, e se encarnou como homem para cumprir os propósitos de Deus, dele mesmo, para fazer o quê? Para que salvar todos os homens. O que é salvar, irmãos? Eu sei mais assim de idade. A pessoa está se afogando, o que a gente faz? Hã? Mas o que é salvo? É tirar a pessoa do perigo onde ela está passando. Não, se eu não fizer nada, o que acontece com ela? Aí ela faz. Se for no mar, afoga, vai beber água até daqui a pouco. Daqui a pouco não respira mais, afunda, morreu, já era, um abraço. Está no fogo, vai ficar. Às vezes a gente fala assim, o fulano morreu queimado. Na realidade ele não morre, quem morre, ele fica queimado, mas morre antes, porque ele fica aspirando aquela fumaça toda, acabou morrendo, pois ele vira churrasquinho ali, né? Seja no ônibus, seja em que lugar for, né? Nós precisamos de salvação em Cristo Jesus. Preste só atenção, irmãos. Vocês estão aí com as solas, né? Aquela bota aí para mim. Cristo veio para salvar. Salvar o homem de quê, irmão? Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Porque uma vez isso bem explícito, bem clarinho na minha vida, eu tenho que ter outras, como é que eu vou dizer? Eu preciso explicitar isso com outras atitudes, porque não é possível que eu tenha uma realidade na minha vida. Por exemplo, se você tem um filho, não, eu tenho filho, mas não, você vai cuidar do seu melhor, não é verdade? Tem gente que fala assim, eu estou cansado, qualquer coisa, o menino aqui falou que eu acho que eu estou cansado. Mas, se você fosse mãe ou pai, fica cansado? Fica cansado. Mas se o filho chorar de madrugada, acorda. Quantas vezes? 1, 2, 10 vezes, coisa e tal. Está doente, você fica ali, lá da cama, ali, coisa e tal. Irmão, por quê? Porque agora a sua realidade é outra. Quando você era ali, ou não tinha filho, estou cansado, mas agora com filho você pode estar cansado, você pode estar o que for. Você tem uma outra prioridade, aquela prioridade ela é maior do que todas as outras que você tinha, que você achava que ela era grande, mas agora você tem uma muito maior. Então Cristo veio para salvar todos os homens. Ele não veio para salvar o cachorro, salvar o cabrito, o bode, não veio nada disso. Ele veio para os homens. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua, complete aí, você sabe, a sua imagem, né? Aprove a Deus. Vou criar a irmã Débora, não é isso? Como é que é o nome? Juliana, Juliana. Deus aprove de criar. Como é que eu vou criar? Diz que ele formou o homem do pó da terra, soprou nele o seu espírito, formou o homem do pó da terra ali, deu a alma a ele, capacitação desse corpo se expressar, mas o homem não tinha relacionamento com Deus. O que ele faz? Ele sopra o seu espírito. E o homem passa, porque olha, o que acontece hoje? O homem tem carne e o homem tem alma, mas tem espírito de Deus. O homem em geral não. Somente aquele que nasceu de novo. Porque o homem, quando ele pecou, Adão andava com Deus. Adão, ele não tinha pecado.
Deus é santo. Então, os dois andavam legal, de mão junto, batiam um papo, aquela coisa toda, né? Mas no dia que Adão, ele se volta contra Deus, ele peca, ele desobedece a Deus, Deus cancela a sua comunicação com ele. Agora o homem é pecador e Deus continua santo. O homem deixa de ser santo e agora é pecador. Existe agora um abismo entre os dois. O homem continua carne e o homem continua com alma. O homem continua andando, pensando, olhando, dando nomes, nadando, andando a cavalo, sei lá o que, plantando. Ele continua com todas essas percepções, essas capacitações dadas por Deus. A única coisa que ele não tem mais, que é o essencial, que ele perdeu a capacidade de se relacionar com Deus. Aí, você vê que o homem, a gente lê a Bíblia, o homem, ele vivia muitos anos. O homem talvez mais longevo que nós conhecemos aí, parece que tinha 1.100 anos, alguma coisa assim no torno. Mas depois veio baixando. Até que Deus falou, o homem veio, à medida que o homem tinha muitos anos, ele pegava muitos anos para fazer o quê? Pecar. E à medida que Deus foi cada vez mais, a medida do pecado foi enchendo, me perdoe o termo popular, a paciência de Deus. E Deus falou, o homem agora viverá 120 anos. O homem passou a viver 120 anos. Chegar a 120 anos, 120 e pouquinho e morreu. Mas o homem continuou, olha só que coisa tremenda. A pessoa você podia viver 1000 anos. Queria viver 1000 anos? Pô, 1000 anos é coisa. Quer dizer, a gente acha que é muita coisa. Mas aí ele pega 1000 anos e só faz lambança, só lambança. Deus está olhando assim, mas meu Deus do céu, dando 1000 anos para o mato viver, ele só faz lambança. Não muda, ele está vendo, deu 1000. Agora é 120 anos. E o homem continuou fazendo pecado. O homem, Deus, a palavra de Deus disse que Deus agora falou, o homem viverá 70 anos. O que passar disso será canseira e infame. E nós continuamos pecando. O que eu quero dizer? O homem perdeu essa capacidade de entender o propósito de Deus. O homem vai morrer, a carne vai apodrecer, vai parar de se movimentar. Estava pensando nisso hoje. As pessoas falam assim, não acredito em alma, não acredito em espírito, não acredito em... Acreditar, a gente pode acreditar ou não acreditar num monte de coisa. Mas, no cemitério tem um bocado de carne, não tem? Funciona aquela carne? Acabou, vai no velório, o cara está lá, você pode jogar o caixão no chão, pode dar uma paulada na cabeça dele, ele não está nem aí. É só carne. Para onde foi aquela... O cara era um ilustre, ele era um médico, ele era uma pessoa assim, era uma pessoa de um conhecimento fantástico, um milionário, era isso, era aquilo. Aonde é que foi tudo isso? Aonde é que foi toda aquela capacitação? A palavra de Deus disse que ao homem foi dada a oportunidade de viver uma só vez, está lá em Hebreus 9. Vindo depois disso, o juízo. Onde eu quero chegar, irmãos? Deus, em forma de homem, o Messias, Cristo Jesus, veio para mudar essa situação. A pessoa está doente, quer ser curado. Cristo veio para mudar, seja o que for, da nossa vida. Mas a razão principal da presença de Deus, ele veio mudar o nosso status de morte, de separação dele eterna. Porque morrer, todos os homens vão morrer.
com 70, com 80, com 90, com 100, sei lá o quê, o mais velhinho que possa encontrar na face da terra vai morrer. Vai morrer, vai ser sepultado e depois? Como é que fica? Cristo veio para mudar a situação do pós-morte. Ele veio nos capacitar, ele veio novamente nos dar o link com ele mesmo. Agora o homem pode voltar a falar comigo. É isso que Jesus veio. Ele disse assim: você precisa nascer de novo. Ele disse para um personagem bíblico lá em João 3, você precisa nascer de novo. E ele responde com muito critério. Ele diz: como eu posso nascer já sendo idoso? Já não tenho pai, não tenho mãe, como é que pode acontecer isso? Não pode. Mas você vê que a linguagem de Cristo era outra. Ele falou assim: não estou falando de nascer do ventre, eu não estou falando de você voltar para uma barriga, não, eu estou falando de você voltar a ter acesso a Deus, de você agora poder ligar para Deus, de você ter o link de Deus, de você poder falar com Deus às horas que você quiser, quando você quiser. Então, Cristo veio para quê, irmão? Para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então, a reforma protestante, ela tem como vertente principal, né, me dê mais 2 minutos só para mim voltar a falar nisso, de que? Voltar às origens. Voltar às origens. É como, vou dar um exemplo aqui, é como se a gente falasse assim: hoje, voltar às origens. Nós queremos que filho volte a obedecer os pais, como era antes. Voltar como era antes. Não ser mais como a maioria hoje é. Então a reforma, nós já falamos aqui, com o tempo as coisas vão se desgastando, com o tempo as pessoas começam a achar: não é bem assim, não é só verde, não, tem azul, tem amarelo, tem isso, tem aquilo. A igreja foi se enchendo de heresias. A palavra de Deus dizia uma coisa, eles falavam: não, é verdade isso, mas também tem isso, tem aquilo outro. E a reforma veio trazer o quê? Uma volta às Escrituras. É o que nós chamamos de, eles chamaram lá, né, no latim, sola scriptura, somente as Escrituras. Então, se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, eu deixo lá. Não me interessa. Mas o pastor falou: não importa se é o pastor, seja lá quem for. O que importa é o que Cristo diz. O que importa é o que está na Escritura. É por isso que nós precisamos entender. Se eu chegar aqui e falar: olha, irmãos, esse data show aqui, se você comprar um data show e levar para sua casa, estiver doente, ele vai curar você. Verdade ou mentira? Mentira. Mas eu posso dizer, não posso? E quantas pessoas vão acreditar nisso? Um monte. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não creiam nessas coisas. Mas eu escrevi isso? Eu mandei escrever isso? Não. Se encontra na minha palavra? Não. Então, deixa para lá. Não se envolva com isso. Porque muitos virão para enganar você, diz a palavra de Deus. E a gente precisa estar ligado nisso. Eu falei, irmão, só a fé. Só a fé. A gente precisa ter cuidado no sentido de que a fé é muito subjetiva. Né? Como lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos
Mas aí eu vejo, eu sinto, eu chego, não. Mas eu tenho que dizer o seguinte, se eu falei, se está na minha palavra, confio que é. Mas isso também é muito subjetivo. Como é que eu vou crer? Aí eu caminhar com Deus. O que eu quero dizer? Ele disse, pela fé, todo o Velho Testamento, tudo que você encontra no Velho Testamento aponta para Cristo. Todas as coisas. O prenúncio de como seria o que Cristo ia fazer na cruz vem ao longo de todos os anos. Eu falei aqui a respeito do sangue, né? Deus mandou matar um cordeiro lá quando ele saiu do Egito, já prefigurando o cordeiro de Deus, o sangue de Cristo. Fala do tabernáculo, da presença de Deus no meio dos homens. Fala dos sacrifícios que aconteceram, que todos os homens traziam aqueles animais para sacrificarem ali, com o intuito de quê? De dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. O sacerdote matava ali o cordeirinho e pegava aquele sangue, era o sinal que ali os seus pecados estavam perdoados. Isso veio até agora, até Cristo. Quando chega Cristo, quando chega a promessa, Cristo é a promessa de Deus que ele viria para terminar com todos aqueles sacrifícios, todas aquelas coisas, né? Aquilo eram sombras do que ele viria. Quando ele chega, ele fala, agora o restante acabou, agora é comigo. E ele veio no sentido de que pregar a palavra de Deus, anunciar o reino dele e dizer que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Eu botei aqui umas coisas, quero começar a ler com você. O homem foi criado por Deus, eu falei. Nós tínhamos todas as nossas necessidades, como Adão tinha suas necessidades, comia, vivia, dormia. A Bíblia não descreve coisas, mas como é que ele comia? Deus não dava, não tinha um supermercado onde ele ia lá e pegava tudo. Muitos viram que eles eram vegetarianos porque não matavam animais, mas isso não é, são detalhes apenas. O que importa é que o homem, desde o primeiro homem, tinha as suas necessidades físicas, todos eles, e emocionais, estavam com Deus. Mas o homem se faz pecado. O homem se faz pecado e o homem precisa da sua salvação. E agora eu entro aqui no tópico nosso desse domingo. A palavra de Deus diz, irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:6. Todos quem? O Manel, o José, o rico, o pobre, o que mora no palácio, o que mora, seja o que for, o bonito, o baixo, o alto, o que tem carro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E pecado, irmãos, é você não andar com Deus. Pecado é você não se reconhecer como alguém que precisa de Deus, é alguém que não depende de Deus, é alguém que não clama a Deus, é alguém que não deseja a Deus. Gente, a gente fala de Deus, mas a pessoa, cabeça dura. Não é verdade? A gente fala para o filho, é isso. A pessoa vai lá e faz tudo errado. Ontem uma pessoa estava conversando comigo, ele estava falando, minha mãe era rígida, está contando lá os tempos lá dos causos, lá do tempo dele de jovem. Aí ele estava falando, um dia eu estava duro, não sei o quê, contando uma história. Aí ele disse que tinha um número na cabeça dele, aí ele foi e fez o quê, irmão? Jogou? Todo mundo sabe, né? Não sei porque todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que é jogar no bicho, né? Mas não quero. Todo mundo sabe. É jogo. Aí ele disse que foi, jogou, ele disse que estava duro igual calçado aí.
disse que eles precisavam de 6 mil, ele ganhou 6 mil reais, precisavam lá de não sei quanto. Aí para contar, contou com a mãe dele quase arrancou a cabeça dele. Por quê? Ela era uma pessoa que ela sabia que isso era errado. Está errado em jogar no bicho? Aí você fala assim, o problema não é, irmão. O problema é que você começa a praticar coisas, você começa a se afastar de Deus. Deus é a sua, satisfaz as suas necessidades. Aí você joga na segunda, na quarta, você vai fazer o quê? Jogar de novo. Aí na hora que você está duro, eu estou com R$1 aqui, sabe? Eu vou tentar de novo, fazer uma pezinha, vou lá. Aí qual a diferença de você jogar na loteria? A mesma coisa. Só que a loteria é uma loja, e o rapaz que faz o jogo do bicho está normalmente sentado numa cadeira ali. Mas não muda nada, a mesma coisa. O âmago é que você está dependendo dessas coisas, não está dependendo de Deus. E Deus está dizendo, só terás um ídolo, não terás ídolos diante de você. E jogar é um ídolo, joga hoje, joga hoje, você começa a depender dessas coisas. Então, meu amado, ele está dizendo que todos pecaram e carecem da graça, da misericórdia de Deus. Eu preciso entender isso, mas eu só entendo isso pela graça do Senhor. Nós falamos aqui, só pela graça. É o Senhor que nos revela isso, que nos capacita isso. Aonde vai dar isso? Aonde vai dar a jogatina? Aí você fala assim, jogo do bicho. Nós temos tantas pessoas de carrões, de mansões, gente com terno que custa uma fortuna, com vestido de joias, que fazem a mesma coisa, só muda o nome. E amanhã depois a gente liga a televisão, estão presos. A família foi embora. Os vícios da vida, irmão. Que vício é? Não importa. Todo vício vai te levar para longe de Deus. Todo vício, ele vai puxando você para fundo do poço, cada dia mais. Cada dia mais você chega no fundo do poço. E não tem ninguém para jogar corda. Você que está no fundo do poço, nós já vivemos isso. Cada vez as pessoas fazem o quê? Se afastam de você. E lá vem a irmã, vai me pedir dinheiro. Aí você já vira a esquina, atravessa a rua. Ninguém ajuda, irmão. Ninguém quer. Até porque se der, o que você faz? Vai lá e queima o dinheiro todo de novo. É ou não é uma desgraça? Cristo veio para dar vida, e vida abundante e vida eterna. Amém, irmão? Amém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vira aí. Somos pecadores contra nós. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado, o que é? Vê se não é na verdade. Irmãos, eu fui ao médico tem 15 dias. Eu deixei de fumar há 40 anos. 40 anos são 4 dias não, 40 anos. Eu comecei a fumar porque eu era um garoto assim, garotão, bonito, lindo, eu me achava. Só eu me achava, eu e minha mãe, só eu e minha mãe me achava. Achava que era esperto, andava com o pessoal, galera, samba, chope, noitada, mulherada, só eu era o cara. Aí eu comecei a aumentar a lista, cigarrinho, vamos experimentar o cigarrinho, ver como é que o cigarrinho é bom. Aí você fuma um e dá outro. Deus me libertou. Só para te contar. Quando eu estava já todo, fiquei com problema no pulmão por causa disso. Aí eu
eu sempre fui criado na igreja, meus pais, minha mãe, todo mundo, eu tinha consciência da graça e da misericórdia de Deus. Um dia, eu estava ouvindo um pregador americano chamado Rex Rambach, não sei se alguns, talvez vocês não eram nascidos aí, talvez foi um dos primeiros pregadores americanos na televisão. Eu me lembro num domingo, em casa tinha um sofá, cor de abóbora, uma coisa assim, bem... E ele, quando acabava o culto, ele fazia isso. Ele vinha na câmera, aí chegava na frente, a câmera fosse assim, chegava assim. Então o dedo vinha, no quadro, o dedo vinha na sua frente, no seu rosto. E ele falava assim, se você morrer agora, não dá tempo nem de respirar, agora, você tem certeza da sua salvação? Essa é uma pergunta que eu faço. Você tem certeza da sua salvação? Se morrer agora, é um piripaque aí. Tem certeza ou não tem? Não, uma resposta que cada um de nós tem que ter. É feito CPF, ninguém tem o CPF do outro, cada um tem o seu. Aí naquele dia eu voltei para a igreja. Mas deixa eu contar para você. Mas o diabo de bobo não tem nada, e a gente de burro tem tudo. Aí depois eu comecei a achar o que? Eu falei assim, não, eu vou deixar. Estava na igreja, o pastor falava isso, pregava, coisa e tal. Aí eu começava, me sentia um miserável, um enganador. Porque eu saía da igreja, aí tinha aquela vontade de fumar. Quem já fumou sabe o que é isso. Aquela vontade de fumar, e o que você faz? Você fuma, não tem jeito. Não vem com essa história aqui. Eu vou rezar Ave Maria, vou fazer o quê? Você vai fumar mesmo. Você vai em algum lugar e vai ali. Aí eu comecei, vou deixar, para o engano, eu vou deixar. Eu estou dizendo, eu vou me libertar. Eu vou. Aí eu parava uns 10 dias, voltava. Parava uns 15 dias, voltava. Aí ia para a igreja, aí me sentia um miserável, né? Papai, eu estou aqui, estou falando com Deus, daqui a pouco vou chegar ali fora. E é uma coisa. Até que um dia, lá na igreja Nova Vida, lá no Botafogo, culto de quarta-feira à noite, o pastor está pregando e está falando assim, Deus está te dando linha. Ele não está falando para mim, eu nem sabia que eu... Deus está te dando linha. Eu soltava pipa, eu sabia que era isso. Quem já soltou pipa? O irmão soltou pipa aí? Já, não sabe o que é soltar pipa. Da linha, ó, vou cruzar com aquela lá embaixo. Aí ela está dando linha. Aí ele disse assim, mas só tem uma coisa, que o carretel vai, a linha no carretel, você dá linha hoje, dá linha amanhã, dá linha no mês que vem, só que um dia, quando você for dar linha, acabou. No dia, aí acabou. Aí eu falei, Deus, se tu não fizer nada na minha... Aí eu não falei eu falei Deus. Deus, se tu não me libertares, se tu não mudar a minha vida, eu jogo a toalha. Eu vou com a galera, não vou fazer mais nada. Eu sei que eu não posso me libertar. Eu não posso deixar a cachaça, eu não posso deixar o cigarro, eu não posso deixar a pornografia, eu não posso me deixar de gostar de um baseado, eu não consigo nada. Só Deus. Só quando eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí, irmãos, alguma coisa que eu não vejo, que eu ainda não sinto, Deus começa a operar na minha vida. E de lá para cá, 40 anos do pouco se passaram. Mas o que eu estava falando? Aí eu fui um médico, fazer uma operação agora, fui fazer o risco cirúrgico. Aí está fazendo, escutando aqui o meu pulmão. Aí depois ele falou assim, você fumava, né? Aí eu falei, uns 40 anos atrás. Aí ele falou, até hoje você ainda tem secreção do seu pulmão. 40 anos. Só Cristo liberta. Só Cristo faz a mudança que a gente precisa na nossa vida. Só Cristo.
Por isso que eu estou falando isso. Somente Cristo. Sola Christus. Está escrito em latim, está dizendo somente Cristo. Ah, pastor, qual é a situação da sua vida? Somente Cristo. O que é? Somente. Você quer libertação? Somente Cristo. Você quer mudar de vida? Somente Cristo. O que você quer? Somente Cristo. E quanto eu pago, pastor? Paga nada. Ah, eu preciso estudar onde? Não preciso estudar. Ah, pastor, então eu vou jejuar 40 dias. Não preciso não. Ah, pastor, eu vou estar na igreja todos os dias. Pastor, eu vou querer cantar na igreja, irmãos. Tudo que nós fizermos é tráfico de Deus. Pastor, você está falando que eu cantar na igreja é tráfico de Deus, que eu servia na igreja, que eu estava no portão da igreja, que eu dava folheto. Sabe o que a gente está querendo fazer? Se apresentar diante de Cristo com alguma coisa. Eu vou e você vai chegar, e nós vamos chegar um dia na presença de Cristo vazios. Nada para apresentar. Porque Ele é o nosso tudo. Tudo que eu fizer não tem o menor valor para a salvação das nossas vidas. Não tem. Eu estudei, eu fiz. Irmãos, tudo tem o seu valor. Você for uma pessoa boa, então você vai abençoar a vida. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Salvação não é mérito meu, nem seu, nem de ninguém. Salvação é mérito do Senhor. Só isso. Bota lá de novo. É isso aí que estava? Mas aí eu disse. Volta de cima. Em verdade te digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo. Escravo. Eu era escravo. Escravo não tem desejo, ele faz aquilo. Quem era o meu senhor? Era o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício da pornografia. Eles é que diziam, faz agora, sei lá. Mas eu não quero, mas o vício é maior. Ele era o meu senhor, eu era escravo. Mudei. Outro versículo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado veio a morte, a separação de Deus, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Um morreu, passou o câncer para todo mundo. Todos morreram e carecem da glória e da graça de Deus. Todos. Todos. Mas eu sou bonzinho, vai para o inferno. Mas eu tenho dinheiro, vai para o inferno. Mas eu sou a gostosona, vai para o inferno. Eu sou o feinho, vai para o inferno. Eu sou o Lula, vai para o inferno. Eu sou o Bolsonaro, vai para o inferno. Eu sou o tal, vai para o inferno. Se não tiver Cristo, se não confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai viver eternamente longe de Deus. Está escrito aqui. Todos pecados. Bora ver aí. Nós somos corpo, alma e espírito. Como eu falei, as nossas necessidades, as nossas demandas, comer, vestir, ser amado, desenvolver o intelecto, nada disso, isso não tem nada contra isso. Nós temos as nossas, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ser um ser humano cada vez mais entrosado entre as pessoas, ser mais amado. A palavra alma, olha o que diz. Você fala, alma não existe. Olha o que. Botei 2 versículos só da palavra de Deus. Sola Escritura, somente a Bíblia. Porque satisfareis a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Deus falando, porque
Eu satisfarei, não tem o eu ali, mas está em Cristo. Eu satisfarei a alma cansada. Está cansada? Deus é o seu amigo. Saciarei toda a alma desfalecida. O cara está morto, já não tem mais força para nada. Bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga minha alma. Vira aí. Nós temos corpo, alma e espírito. De novo, vira aí. Eu toquei essa lei do lado. Aí chega, volta. A minha alma anseia pelo Senhor, diz a palavra de Deus. Minha oração, irmão. Senhor, me ajuda a ter fome de Ti. Me ajuda a ter desejo de Ti. Me ajuda. Irmão, se eu estou com fome, eu vou buscar o quê? Comida, não é verdade? Se a minha alma tem fome de Deus, eu venho à igreja, por exemplo. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus, aqui nós vamos orar. A igreja, ela representa exatamente isso, a presença de Deus, um lugar onde você se abastece. Às vezes você vem à igreja, está cansado, está desfalecido, está com um problema imenso em casa. Aí você vem aqui, começa a louvar a Deus, o Espírito Santo começa a trazer paz no seu coração. Alguém começa a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trazer refrigério para o seu coração, começa a mostrar a você, edificar a sua fé, e você se levanta e você sai daqui com o mesmo problema, mas com uma visão diferente. Não, eu vou. Deus é comigo, vou para a luta, Deus há de ser comigo. E o meu espírito se alegrou em quem? No Senhor. Vira aí. Olha, se vivermos no Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, andemos também no Espírito. Óbvio, se eu falo que Deus é o meu Senhor, eu tenho que produzir a vontade dele que está escrita na palavra, só lá escrita. Vira aí. Irmãos, Jesus Cristo é o centro da nossa salvação. Não existe salvação em nenhum outro, só em Cristo. Eu quero definir, irmãos, assim, mas definir, se eu posso ampliar um pouquinho o conceito de salvação. Nós vamos morrer. Você sabia disso? Ponto passivo. Ah, pastor, está chovendo no molhado, está enxugando gelo. Não. Quero dizer que por todas as vezes que eu falo assim, eu vou morrer, é para eu passo de caramba, como é que eu estou vivendo? Eu estou preocupado com o meu salário do mês que vem. Não estou dizendo que você não tem que estar preocupado com isso ou com aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: será que você vai chegar o mês que vem? Será que você vai chegar hoje na hora do almoço? Será que você vai chegar hoje daí a 5 minutos? E depois que você morrer, por isso que eu falei, você vai morrer, o seu corpinho vai feder pra caramba, a pessoa que mais ama você não vai querer ficar do teu lado 2 dias depois, você está no lixo. E a sua alma, patrão? A palavra de Deus diz que se você, preste atenção, a Bíblia diz que se você for uma pessoa nascida novamente, se você confessou Jesus Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador da sua vida, um segundo depois, nem um segundo, pisca os olhos aí, vamos lá, pisca o olho, tá bom, já está no céu, é o que a Bíblia diz. Piscou o olho assim, morreu. Diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador, morreu, vai para a presença de Deus. Mas aquele que, por livre e espontânea vontade, eu tenho esse livre-arbítrio. Não, pastor, você foi na igreja um monte de vezes, sua mãe cansou de falar com você, seu pai cansou de orar por você, 1 milhão de pessoas cansaram de falar que você estava no caminho errado, que estava na direção errada, que a sua vida é um desastre, que você precisa de Deus, que muda tudo e todos na sua vida. E você disse o quê? Não, isso aí, quero saber disso não, eu vou continuar vivendo, eu vou para a galera. Aí no
piscar de olhos, sou eu que digo não. A palavra de Deus diz que você vai já para um lugar de tormento. Não é o inferno. Isso não é uma ameaça. Você vai entender um pouco depois, talvez disso aí mais para frente. Entenda bem, se você decidiu, Cláudia, você decidiu a não comer. Não vou comer, não vou me alimentar mais, não vou. Aí amanhã depois, está cheio de problemas e fala assim, não, eu vou ficar com fome, eu vou virar faquinha, eu vou virar sei lá o quê. Quem é que decidiu isso? Vai no médico, todo mundo fala, todo mundo diz, traz comida, faz remédio, tá não sei o que, ela diz, não, quero não. Cristo é o único caminho, só Cristo salva, só Cristo muda a sua vida. E você faz o quê? Nada, cara, eu sou o cara, eu sou esperto, eu vou pro samba, meu irmão, eu vou tomar uma gelada, eu vou ali que tem uma que está me dando ali mole, eu vou lá dar uns beijinhos nela, eu não quero nada com a minha família, os meus filhos não estão nem aí. Aí amanhã você tem um piripaque. O que acontece? Deus fala assim, Cláudia, o que você decidiu, Cláudia? Você decidiu andar comigo? Não, eu não quis nada contigo quando eu estava lá vivo, eu não queria nem. Eu tinha um horror de igreja. Eu não queria nem saber de padre, de pastor, de bíblia, eu não queria saber nada disso, meu negócio era outro. Pô, então legal, é isso mesmo. Agora você está aqui, você vai ficar onde você. Você queria andar comigo? Não. Você queria conhecer os meus caminhos? Não. Você queria alguma coisa de Deus? Não. Você não queria nada, então continua não querendo. Agora você não vai andar comigo. A nossa chance, irmãos, enquanto eu tenho vida. Morreu, tchau, benção, um abraço. A vida é assim. Não se engane, não pense que você é esperto, não pense que você vai ter tempo. Você está aqui, daqui a pouco, num carro, pode te atropelar, pode ou não pode? O pessoal vai falar assim, mas Deus vai me guardar. Deus guarda, mas pode acontecer, não pode? Quantos já morreram assim? O que eu quero dizer, irmãos? Você pode ter a melhor vida na face da terra, imagine a melhor. Um dia você vai morrer. O que é preponderante nas nossas vidas é a morte. A eternidade, aonde eu vou passar a minha eternidade. O pobre, o ladrão da cruz, lembra do ladrão da cruz? O cara só aprontou, era um 7-1. Mas disse que no último minuto da vida dele, ele olha para Jesus lá na cruz, passando uma dor terrível, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Cristo misericordioso e bondoso, conhecendo o coração, disse: hoje mesmo estarás comigo. Ele fez a decisão a quando? Aqui na terra. As nossas decisões eternas são feitas aqui na terra, não é depois que morrer. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai mudar o seu caminho. Muda aí. Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo. Isso é Paulo falando, irmão, lá em 1 Coríntios. Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O centro da pregação de Paulo era Jesus Cristo, né? E a sua morte
Jesus Cristo e a sua morte. Ele é o único caminho para Deus. Não tinha outro interesse em sua pregação a não ser Jesus Cristo, que morreu, tapou com R ali e ressuscitou. Você olha as cartas paulinas, o tempo todo ele fala em quê? Em Cristo. O tempo todo ele fala em Cristo. Cristo, que nós precisamos nos arrepender. Ele falava em salvação. O centro da pregação, o Evangelho, o centro da pregação de Paulo era Jesus Cristo, o único e suficiente caminho para todos nós. Não tem outro. Vira aí. Ele falava aqui, olha o que ele diz lá em Coríntios. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho, para destacar o Evangelho, que anunciei a vocês. O que é o Evangelho, irmão? O Evangelho é as boas novas. Você está ferrado, você está doente, você está miserável, você está na desgraça. Alguém vem e fala boas coisas para você. Estou desempregado, alguém fala assim, rapaz, vou te dar um cartão, um endereço, vai lá, você vai arrumar um emprego, boas novas, coisas boas na sua vida. O Evangelho é isso, o Evangelho, a gente está precisando de Deus, a gente está acabado, está nessa terra, pecador, e Deus vem falar assim, eu sou o único caminho, rapaz, tem salvação para você, tem mudança na vida para você, vem para mim, vem para o Evangelho, que eu vou mudar tudo na sua vida. Ele diz, ali anunciei a vocês, o qual vocês receberam, está falando isso lá, para o pessoal lá da cidade de Corinto, e no qual continuam firmes. Eu preciso aceitar e continuar firme. Diz, por meio dele quem? Vocês são salvos. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. Se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Irmãos, eu recebo o Evangelho. Agora eu preciso crer no Evangelho. A palavra de Deus diz assim, vão e não pequem mais. O que eu tenho que fazer? Procurar evitar. Ah, pastor, eu posso escorregar? Não pode. Mas o seu firme propósito agora é os que roubavam, não roubam mais. É mudança de vida. É outro caminho. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Alguém fala, pastor, eu não acredito que Cristo ressuscitou. Como é que você fez? Você tem como provar que ele ressuscitou? Eu não tenho. Alguém tem aqui? Alguém me fala. Só alguém que quando ele viveu tinha como provar, mas eles deixaram escrito na palavra de Deus, que eu vi, que eu falei com ele, eu vi, ele ressuscitou. Aí você fala assim, mas eu não conheci nenhum deles. Não sei se eu acredito, se eu não acredito. Mas você tem que acreditar na palavra de Deus. Deus não diz uma verdade num capítulo e uma mentira na outra. Ele é ou não é? Então, Cristo morreu e foi sepultado. Alguém já sabe, alguém já foi e visitou o sepulcro de Jesus? Não. De Maomé tem, de Davi tem, de Samuel tem, sei lá de quem que você falar, se buscar vai ter. Você vai encontrar. De Jesus, nunca. Vira. O Evangelho diz que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado. Aí o que eu quero ressaltar? Nós devemos pregar esse Evangelho para que as pessoas sejam salvas. O que eu estou fazendo aqui? O que nós temos que fazer é Cristo, Deus. Como que as pessoas vão saber que Cristo é o Senhor, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo muda a vida, se não tiver alguém para pregar? Nós precisamos pregar o Evangelho. É anjo que prega o Evangelho? Não, somos eu e você. Se eu me calar, como é que fica? Deus não fala assim, vocês vão lá para o Himalaia pregar. Pode até falar, mas ele diz que leva o Evangelho dentro da sua casa. Leva o Evangelho na sua rua. Leva o Evangelho no seu
Devemos, irmãos, permanecer nesse Evangelho. Devemos rememorar sempre, trazer à memória o que a palavra de Deus. Por isso precisamos estudar, por isso precisamos estar na igreja, precisamos estar conectados com a palavra de Deus. Jesus Cristo é o centro da nossa pregação. Jesus Cristo. Não tem outro. Tira aí. Segundo Coríntios diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Jesus Cristo pecou, irmão? Não. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A pecaminosidade do homem imputada a Jesus Cristo. Deus o fez pecado para que nós fôssemos salvos. Está errado ali. Por ele. Deus, está errado também. Me perdoe, na hora de digitar, às vezes Deus olhou ali para Jesus Cristo e viu o nosso pecado. A gente precisa entender isso. Nós somos, irmãos, pecadores. Em nós não há nada que preste para Jesus. Pode ter certeza. Ele olhou para todos nós. Você sabe que Jesus foi o maior pecador de toda a existência? Sabia disso? Sabia não? Sabia? Por que ele foi o maior pecador? Porque a ele foi atribuído todos os pensamentos, dois pecados na sua vida. Não precisa falar não. Pensou? Sabe quem vai pagar essa conta? Ele. E você? Você está com uma dívida. A dívida lá do cartão de crédito. Quem é que paga a sua conta? Ele pagou a nossa conta. Ele. Eu era pecador. A minha sentença é a morte. A minha sentença é estar a viver eternamente longe dele. E ele vai e paga na cruz, com aquela sua morte, ele paga os meus pecados. Para quê, pastor? Como ele disse, para que, de agora em diante, todo aquele que em mim crê, tenha a vida eterna. O que eu preciso fazer? Eu preciso pagar alguma coisa? Eu morava na Penha, irmão. Acabou naquilo lá? Não. Morava na Penha, perto ali da igreja. Aí tem um tubo agora, se não me engano. As pessoas subiam aquela escada de joelho para satisfazer não sei quem. Agora tivemos a festa da Aparecida lá do Norte. As pessoas viajavam quilômetros e quilômetros carregando uma cruz. A minha pergunta é necessário isso? Ele pagou, ele levou todos os nossos pecados. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. O que eu tenho e o que serei, o que sou e o que serei, ele fez, ele pagou, ele é o provedor, ele é o abençoador, ele é o Deus. Então pare com isso de você achar que você tem algum mérito, que você, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, pastor, eu sou dizimista. Não faz mais do que a sua obrigação. Ah, pastor, eu vou à igreja. É bênção para a sua vida. Ah, pastor, eu leio a palavra. É obrigação sua. Ah, pastor, eu abençoo a minha casa. Não faz mais do que a sua obrigação. Ah, pastor, eu deixei aquele vício. Você vai continuar tomando veneno, sabendo que o veneno está te matando? Uma coisa, irmãos, é eu tomar veneno e falar assim, cara, eu não quero tomar, mas eu não consigo parar de tomar. A outra coisa é você saber que o médico me deu um remédio em que ele me faz parar, mas eu não tomo o remédio. Eu quero continuar
um minuto. Como é que é o seu nome? Reginaldo. Reginaldo. Tá? Fica aí mesmo, Reginaldo. Não vai embora não. Deus quer mudar o seu coração, Reginaldo. Eu já fui até obreiro. Então você conhece a palavra de Deus. Mas Então, na Paraíba. não importa. Era o Ministério de Madureira, a Assembleia lá. Que eu quero dizer para você. Fica aí até o final, nós vamos orar. Mas se você desejar, Cristo muda tudo na sua vida hoje, aqui e agora, porque só Ele pode fazer. Só depende dele. Só depende de você. Tá bom? Então, vira aí, irmão. Quando vocês estavam mortos, os seus, ali, Colossenses está falando, né? Olha o que ele está dizendo, nós estávamos mortos, mortos não tem vontade, morto não deseja nada, está morto. Pode oferecer a picanha do Lula lá em Madureira que ninguém vai querer. Não é verdade? Ninguém vai falar, faz um pedacinho para mim, ninguém vai jogar fora. Ele diz, os seus pecados, na sua incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz. Ele nos libertou, ele nos perdoou, e diz ali algo, cancelando o escrito de dívida que nós não tínhamos como pagar, que constava de ordenanças, aquelas ordenanças que eu falei lá do velho mandamento lá de Êxodo. Aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém consegue parar de fazer. Acerta em um, erra no outro, acerta em um, erra no outro. Todos nós éramos pecadores. A palavra de Deus diz que Ele nos libertou, Ele acho que foi aí, cancelando o escrito de dívida. Então hoje, às vezes eu lembro assim, mas você não é lá essas coisas todas não. Verdadeiramente não são não. Mas Cristo me libertou. Eu não sou mais escravo. Eu posso até errar, mas eu vou à presença dele, clamo a misericórdia dele, busco o seu favor e ele perdoa os meus pecados. Mas isso não é licença para você meio-dia pecar, meio-dia e 10 pedir perdão, meio-dia e 20 pecar de novo, meio-dia e 30 pedir perdão. Isso é você brincar com Deus. Vai e não peques, mas ele disse para aquela mulher do futuro. Vai, cesse, acabe com isso, não faça mais isso. É o que ele falou, muda aí. Jesus Cristo cancelou o contrato de dívida, como no banco. Pagou na cruz todos os nossos pecados. Agora Deus nos vê através de Jesus Cristo. Já falei isso aqui, né? Deus nos olha, não a nós mesmos, mas Jesus Cristo está na frente. Quando Deus olha para nós, Ele olha através das obras de Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Não por mim, não porque eu me ache isso ou ache aquilo, mas que Cristo na cruz levou os meus pecados, pagou os meus pecados. Somente Cristo pode fazer isso. Muda aí, irmão. Mais um versículo lá de Hebreus que diz que assim aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois o juízo. Então, e diz ali, e também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Irmãos, Cristo está voltando, não para morrer de novo. O tempo da salvação é hoje, Ele está voltando, aí sim, para levar a sua igreja.
Então, o tempo da salvação, o tempo da oportunidade, o tempo de eu me arrepender, que é hoje o Espírito Santo está falando aos nossos corações. O Espírito Santo sempre fala aos nossos corações. Pastor, eu não consigo, diga isso para Deus. Fazer conhecido diante dele todas as coisas. E Deus é conosco. Deus tem o poder para mudar o nosso coração. Ele está voltando, não para morrer, para trazer salvação. Cristo é a nossa esperança, nossa expectativa de vida, nossa certeza. Deus não deu nem ouro nem prata para a nossa remissão. Muda aí o versículo lá de 1 Pedro. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Então, mas estou falando aqui as mesmas coisas. Então não é por ouro, não é por prata, intelecto, você ser isso, ser aquilo. É pelo quê? Ele está falando ali, pelo seu precioso sangue que foi derramado na cruz. Pela fé. Sola vive. Pela fé creio. Pastor, se eu morrer agora, vamos para a presença de Deus. Como é que você sabe? Você tem uma carteirinha, um anjo desceu e falou, recebeu um e-mail do céu? Não. Primeiro que o Espírito Santo testifica isso no nosso coração. A nossa vida mudou. Mudou ou não mudou? Mudou. Nós éramos, deixamos de ser pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Roubava, pastor, eu vivia, eu fazia isso, fazia aquilo, mas pela graça do Senhor já não faço mais. As evidências do reino de Deus aparecem nas nossas vidas. Não é por ouro nem prata, né, para a nossa remissão dos pecados. Vira aí, estamos chegando no final. Mais um versículo, não, muda. Ele é o único meio, forma, esperança. Cristo Jesus. Olha o versículo de João, diz, Jesus falando, eu sou o quê? Esse você sabe de qual? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém, senão por Deus. Ninguém. E o fulano? Também não. E aquele outro? Também não. E o pobrezinho? Também não. E o ricaço? Também não. Ninguém. O único caminho é Cristo. Eu sou ele Cristo. Não é o Maomé, não é aquele, o pastor, a igreja tal, isso não. Nada, irmãos, nessa terra. Ele diz, eu sou. Só eu. Mais nada e mais ninguém. É por isso que eu preciso confessar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso confessar a quem? A Jesus Cristo. Ah, mas a minha igreja é uma beleza. Tem isso, tem festa, tem não sei o que, tem bar, canta, tem não sei quem, tem não sei quem. Vai todo mundo no mesmo saco do inferno. Ele é o único caminho. É por isso que o que nós temos que pregar? O Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente caminho para a salvação. Chegar a Deus somente por Cristo Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sola Cristo, somente Cristo. O único que importa em qual nós sejamos salvos. Vira aí. Está faltando muito não, né? Mas Cristo, irmãos, Ele também é o nosso mediador. Nosso mediador. Fica uns 10 minutinhos. Não, volta. Aí. Ele, Cristo, é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso mediador. Lembra que eu falei que o maior problema da igreja no passado foi o quê? A igreja era perseguida, muito perseguida, até que veio um rei que ele se converte, entre aspas, e diz que agora a igreja não vai ser mais
perseguida, nós vamos construir templos, agora as portas estão abertas. Então os cristãos se maravilharam, mas também a porta estava aberta. O que aconteceu? Entrou todo tipo de heresia, todo tipo de coisa. Aí começou esse caldeirão. A Igreja Católica, a Igreja Universal Católica, começou ao longo do tempo incluir um monte de heresias. Eles se achavam que eles poderiam fazer, eles não está nem no mérito aqui, apenas para respaldar ali o versículo. Então começou culto a santos, Maria, como a Maria era mediadora entre. É isso que a Bíblia diz? Somente o que os reformadores vieram falar? Não, nada contra Maria, mas Maria não é intercessora, somente Cristo. Ah, mas isso e aquilo, somente Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Está lá em 1 Timóteo 3,5. O homem, irmãos, deseja criar outros caminhos. Sabe por quê? Porque é com a história, mas eu também sou poxa. Sabe por que essa igreja está assim? Eu sustei Deus. Sabe por que a conta da luz que paga sou eu? Porque igual eu, cuidado com o raio do eu. Tudo que entra Deus está fora. O homem gosta de falar, não, é Deus sim, é Deus, mas eu também. Ah, mas as minhas orações também. Ah, mas os meus isso, os meus. Eu está falando de eu. E Cristo está falando que é só Ele, somente Ele. Qualquer adição é maldição. Jesus Cristo é o único intermediário, não é? Entre Deus e os homens, disponível a todos. Vira aí. Vou ler para encerrar, porque Jesus é o único que devemos pregar, né? Ele é o centro da nossa pregação, como está lá em Gálatas. Nós devemos pregar por quê? Pregar a Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Vira aí. Nós temos lembra do versículo do carcereiro? Ele disse para Pedro, o que eu preciso fazer? O que ele disse? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele não falou, planta bananeira, dê o dízimo dobrado, vai ser membro da igreja tal, faça isso, faça aquilo. Ele diz, crê no Senhor. Irmão, a gente fala assim, pastor, eu não consigo crer. Olha Deus, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a crer, Senhor. O Espírito Santo vai levar você a crer. Mas Deus conhece o nosso coração. Eu sempre falo isso, a carne não quer Deus. A carne não quer orar. A carne não quer pregar. Não quer a palavra. A carne não quer nada. Eu preciso lutar o tempo todo contra isso, contra mim mesmo. Por isso eu preciso da graça do Senhor. Muda aí. Eu vou ler aqui para a gente. Paulo dizendo, porque decidi, irmãos, Paulo era uma pessoa de muita cultura, muita experiência. Ele diz assim, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Efésios 3,8 diz, a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deus nos dá o privilégio de falar dele, de pregar o evangelho. Como ouvirão se não há ninguém que vai e prega? Como? A função de pregar é nossa, vira aí. Tem muita coisa. Então, vai virando. Somos todos, irmãos, mais uma vez,
indesculpáveis. Não adianta a gente achar, mas eu somos indesculpáveis. Né? Estamos pregando a palavra de Deus. Gira. Aquilo que eu falei, olha, precisa haver um mensageiro para a pregação. Jesus disse lá, não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Nós precisamos falar do Evangelho. Muda aí. Vira. Irmãos, vou parar por aqui, tá bom? Eu acho que somente Cristo. Tire da ideia qualquer outra coisa. Pastor, eu preciso ser salvo porque eu nasci na igreja. Resolve? Não. Você pode nascer